Graça e paz, irmãos e irmãs. Uma alegria, né? Estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais aqui da palavra do Senhor. E eu vou dar continuação aqui a um estudo. Nós já vimos a primeira parte dele lá no ano passado, faz horas já, né? Estava meditando um pouco mais lá no texto, poxa, já faz tanto tempo, como que o tempo está passando rápido, né? Primeira etapa que nós vimos era um chamado a contemplar o Senhor. Alguém lembra aí quando foi? Chuta, ninguém? Eu também, quando ouvi ele, falei, poxa vida, mas já faz tanto tempo assim, né? Dia 22/8, eu ministrei aqui, na comunidade aqui, para a igreja do Senhor. E no mês 7 foi com jovens, parece que foi ontem, né? Com jovens, se não me engano, foram uns 3, 4 estudos nesse mesmo tema. Então, de repente, alguns já até esqueceram o que a gente viu lá, né? É bom que já dá uma refrescada na memória, né? E agora nós vamos meditar hoje, é a segunda parte, é o contemplai-o e sereis iluminados, né? Salmos 27:4. Eu convido os amados para abrirem lá as suas Bíblias comigo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então essa foi a primeira parte, né? Creio que os amados agora vão lembrar. Agora abro junto comigo Salmos 34:5. Daí daqui nós vamos começar daqui adiante nessa segunda parte aqui. Então, quanto os amados já está bem pertinho aí, né? O salmista pediu uma coisa só ao Senhor e ele buscava, né? Que era o quê? Morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, meditar na lei do Senhor, né? Então, Salmos 34:5, daí diz assim, ó: contemplai-o e sereis o quê? Iluminados, que é o tema do nosso estudo, né? Então, contemplai-o e sereis iluminados. Vamos ter mais um momento de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te agradeço, Pai, por esse momento. Pai, e como é bom, Pai. É com temor, Pai, e tremor que estou aqui diante do Senhor, Pai. E peço ao Senhor, já que ao abrir da minha boca, o Senhor me dê coragem, Pai, posso falar com coragem, com ousadia, para que Teu nome, Pai, seja louvado, glorificado, engrandecido, através daquilo que sair da minha boca, Pai. E como está escrito na Tua palavra, Pai, que rios de águas vivas possam fluir do meu ventre e do meu interior, para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. O Senhor também prepara o coração de cada ouvinte, para que a Tua palavra, Pai, que é a boa semente, caia no terreno fértil preparado pelo Senhor, para que dê fruto para o Senhor. E tudo isso para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Então, meus amados, e nós vimos, ficou bem claro para nós também o quê? Que contemplar é buscar a face de Deus, né? Então não é ficar parado ali, só não. Na colocação com os jovens, depois aqui também com a amada igreja, falei do exemplo do prédio, você ficar contemplando o prédio ali, né? Então agora, se você ficar só num lugar ali parado, você vai ter pouca coisa, né? Até o que falar depois, ia contemplar, admirar, né? Mas se você começar a buscar os detalhes, vai para um lado, vai para o outro, chega mais perto, vai se adentrando, não é isso? Esse que está buscando ali com profundidade, esse que o Senhor quer conosco, né? Quarta-feira passada, se não me engano, o Cláudio ainda falou aqui, então não é, ou se foi lá em casa, se não me engano, falou, não é contemplar, ficar parado, de bracinho cruzado, né? Falou, não, tem que ir à busca, o salmista falou isso, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então vamos contemplar o Senhor todos os dias da nossa vida como? Tudo aí manifesta a glória do Pai, tudo ao nosso redor, toda a criação, né? Então para nós buscarmos a face de Deus e sereis iluminados, ou vamos receber iluminação, vamos receber luz, né? Então quer ser uma pessoa cheia de luz? Busque ao Senhor, busque a face do Pai, busque comunhão com o Pai, né? Então,
E no finalzinho, a continuação aí ele fala assim, né? E o vosso rosto jamais sofrerá vexame, jamais vai ser envergonhado. No finalzinho, quero falar um pouquinho sobre essa parte B desse versículo. Mas vamos caminhar sobre essa parte A aqui, né? Contemplai e sereis iluminados. Ou seja, busque a face de Deus e receba luz, ou receba iluminação. Nós acabamos de viver uma época, nós estamos vivendo, bem dizer, na época do quê? Natalina, de final de ano, né? Passar de ano. E o que isso já traz para nós aí na nossa mente? Muitas luzes, né? Se nós irmos ali na praça da nossa cidade hoje, ainda tem luzes ali, se não me engano, né? Então, fomos em Dourados, naquela praça lá, mas o que tinha de luzes, hein? As nossas meninas, o pai permitiu a elas aí fazerem uns passeios, eles colocavam as fotos de um lugar bonito, cheio de luz, tudinho, né? E assim foi em todos os lugares, por aí, Campo Grande mesmo também. Eu não fui lá, mas garanto que lá tinha bastante luzes também, né? Assim como todos os lugares aí do mundo. E você vê assim, cada uma luz mais bonita que a outra, né? São luzes assim que encantam. Então dificilmente vai encontrar uma pessoa que não se encante com aquelas luzes, porque são bonitas, eles fazem uns desenhos bonitos, fica tudo iluminado, mas para quê? Para chamar a atenção. É buscar ali o povo, atrair o povo. Agora, meus irmãos, o que Filipenses 2,15 fala que nós temos que ser nesse mundo? Vamos abrir lá comigo, eu vou abrir aqui porque é um texto meio grande aqui. Filipenses 2,15. Vai falar que é para nós sermos o quê? Luzeiros do mundo. A gente gosta desse versículo 15 aqui de 2,15 de Filipenses, né? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio do quê? De uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então tá aí, é para nós resplandecermos, o Senhor que está dizendo para nós, né? Resplandecer, para nós brilharmos como luzeiros no mundo. Então, aonde tinha um filho de Deus, está me dizendo assim, poxa vida, né? No meio de todas aquelas luzes ali, aonde tinha um filho de Deus, tinha uma luzinha a mais. E qual será que estava brilhando mais? Então, a nossa luz tem que chamar a atenção também. Só que não é só numa época, na época do Natal, de final do ano. O Filho de Deus é todos os dias, né? E quando nós estivermos vivendo aqui nesse mundo, essa peregrinação nossa aqui nesse mundo, temos esse mandato do Pai aqui, é um mandamento para nós brilharmos, para sermos luz nesse mundo, né? Agora as pessoas gostam de pegar só isso aqui, não, eu nasci para brilhar, não é isso? Pega esse versículo aqui, está aqui, está escrito na palavra de Deus. Agora, e os 3 versículos anteriores aí? Nem leio, né? Para que eu, para que você, para que nós resplandecemos como luzeiros no mundo, é preciso do quê? Vamos ler do 12 em diante aí, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Falando da salvação da alma, né? Daí olha o 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Agora preste atenção no 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Nós temos feito tudo, todas as coisas, sem murmurações? Se sim, amém. Agora, se não temos feito sem murmuração e nem contendas, como é que nós vamos resplandecer? A luz de Deus que há em nós, que está em nós. Então é fácil nós pegarmos só o finalzinho do versículo 15 e falar, né? Até falar para os outros, não, você nasceu para brilhar, está aqui, Deus falou. Mas e o obedecer? O praticar, o viver de acordo com a palavra? O último texto que o irmão leu lá de Jeremias, Deus falando para Jeremias, né? O Senhor ia construir ele contra uma nação, um país inteiro, contra reis, príncipes, né? Mas o Senhor falou o quê? Que ele não estaria só, né? Porque o Senhor estaria com ele para quê? Para o livrar. E o Senhor é conosco também, meus irmãos. Assim como o Senhor foi lá com Jeremias, Ele é conosco. Ele é comigo, Ele é com você. Ele é com qualquer um que guarda a palavra dEle. Então, meus irmãos, nós podemos pegar também um exemplo aqui, este lugar aqui,
sobre iluminação, sobre receber luz, né? Buscar a face de Deus, né? E receber luz. Aqui, naquele primeiro estudo, se não me engano, até dei uma citada assim meio brevemente, que aqui, essas luzes aqui, elas não têm luz própria, né? Brilho próprio. Se nós desligarmos ali no interruptorzinho, aqui, como é que fica aqui? Tudo escuro, não é isso? Então não tem luz própria. Retrata bem o que nós somos também. Nós não temos luz própria, né? Mas nós vamos ver aqui nos textos da Palavra de Deus que fica bem claro que nós recebemos a luz dele. Ele põe a luz dele em nós e ele resplandece essa luz brilhando em nós, né? Então o que eu tenho que fazer? A nossa responsabilidade é buscar uma vida de intimidade com o Pai. Simples, né? Só isso que ele requer de nós. Se nós fizermos isso, meus irmãos, eu creio, não porque eu acho, não, porque a palavra diz, eu vou ser uma pessoa iluminada. Vou ser uma pessoa cheia do quê? Cheia da vida de Cristo, né? Então, agora, meus irmãos, abram comigo em João 1,4. João 1,4. Como é que está escrito aí? A vida estava onde? A vida estava nele e a vida era o quê? A luz dos homens. Então está aí, o homem, o ser humano não tem luz própria, não é isso? Ficou bem claro já aí, ó. Agora, a luz dos homens é quem? É ele, Jesus, né? Então a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele é a vida, ele é o autor da vida. Tudo vem dele, tudo emana dele, né? João 5, a luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, vocês acham que tem condições das trevas prevalecer contra a luz? Não há. Não tem como. A luz sempre vai resplandecer sobre as trevas. Pode ser uma escuridão maior que for, e uma faísquinha só ali de fogo, ali de clarão, vai prevalecer. Aí quanto maior for a luz, mais vai ser também o quê? A predominância da luz sobre as trevas. É isso ou não? Então, isso fica bem claro para nós também o quê, meus irmãos? Que, ó, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Será que alguém pode ir contra a verdade? A luz é a verdade. Por quê? Porque é o próprio Cristo, o próprio Deus, né? Então, infelizmente, tem pessoas que acham e vão até contra a verdade, só que vão sair perdendo, né? Por quê? Porque a verdade, que é o Senhor, é a palavra dele, vai prevalecer. Então até que não precisa abrir, mas 2 Coríntios 13:8 fala, né, que nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. Poxa vida, Senhor, estou lendo aqui na tua palavra aqui, eu não acredito nisso aqui não, mas é a tua palavra. Se a tua palavra diz que é assim, eu acho que é ao contrário. A tua palavra vai prevalecer, então faça com que seja real na minha vida. É para que eu venha a crer conforme está escrito na tua palavra. É isso? Vamos andar um pouco mais aqui. Salmos 36:9. Aonde que está o manancial da vida? Nele, né? Em João nós lemos que a vida estava nele. Agora aqui em Salmos 36:9 vai falar assim, ó, pois em ti está o quê? O manancial da vida. Tudo aquilo que ele é, vai proceder dele. Então ele é a vida. Então a vida vai proceder de onde? Vai proceder dele, né? A nascente, ele é a fonte de tudo. Não tem como nós buscarmos vida em outro lugar. Vida nós já sabemos que está onde? Só nele. E por que muitos cabeça oca e fica procurando vida, salvação em outros lugares? Então, ainda bem, meus amados, aqui eu não estou vendo nenhum rostinho assim diferente. Então vejo que nós somos assim um povo privilegiado. Por quê? Porque o Senhor colocou diante de nós o quê? Essa palavra pura, verdadeira, genuína. Quantas pessoas não estão aí em busca de desconhecimento, em busca de vida, de salvação,
procura até uma igreja, vamos pôr entre aspas, né? E o que eles acham ali? Só palha, só vento, nada de sólido, nada que possa trazer salvação para eles. E daí? E nós, a maioria das vezes ainda estamos aí vivendo do modo como nós estamos vivendo, né? Muitas vezes ainda, a maioria das vezes, nos colocando como vítimas, como coitadinhos, né? Quando na verdade, pela própria palavra, que já era para nós ser mestre, né? Pelo tempo que nós estamos andando, ouvindo essa verdade. Aí nós estamos que nem aquela igreja de Coríntios, nós estamos que nem criança, né? Ah, não faz isso não, que isso daí é meu, né? Fazer uso aqui das palavras aqui do nosso irmão, né? Pega o chacoalhinho lá, não, já começa a chorar, esse chacoalhinho aí é meu, né? Daqui. Tem que ser alimentado ainda com o quê? Com leite. Quem toma leite? É criança, né? Quando as pessoas vão crescendo, já vai querer um leite misturado com alguma coisa, né? Iogurte, alguma outra coisa assim, né? Depende do gosto de cada pessoa, né? Queijo também, né? Vem do leite. Vai. Agora quando é bebezinho, não, é só o leitinho ali, ainda às vezes tem que diluir o leite ainda na água, que o leite puro é muito forte ainda, né? Mas depois vai crescendo, ele já vai aguentando. Então assim nós temos que trazer o que para a nossa vida espiritual também, meus irmãos. Agora tudo isso é resultado do quê? De nós buscarmos a face do Pai. De nós contemplarmos Ele, buscarmos a face dEle e meditar na palavra dEle, né? Tudo que está aqui na Bíblia é a palavra de Deus. Então nós temos meditado na palavra? Amém. Agora antes de meditar na palavra, nós temos contemplado o Senhor? Amém. Se sim, amém, né? Se estamos invertendo, temos que fazer o correto, né? Primeiro contemplar o Senhor, buscar a face dele, buscar ter intimidade, comunhão com o Pai e depois ir para a palavra. Só que eu vi assim também que não tem como. O meditar, o buscar a face dele, o contemplar ele, não está distanciado da leitura da palavra, meditação da palavra, né? Elas andam juntas ali. Você está a ler um texto, vem à sua mente, você fica lendo e já começa a contemplar o Pai naquilo ali. Como eu disse, toda a criação. Eu gosto de dar o exemplo do Manacá. Lá em casa nós lutamos, né? Uns 3 vezes, acho que morreu a mudinha do Manacá, né? Acho que foi na 4ª, né? Porque ele pegou, tá lá bem bonito. Uma vez, eu tenho essa foto até hoje. Olhei lá no pezinho dele, tinha uma flor só. Quando eu saí para trabalhar, aquela flor era branca. E passou a noite, cheguei de manhã cedo em casa, estava a mesma flor, mas que cor que ela estava? Azul. Falei, olha a transformação, né? Como que o Senhor é? Só o nosso Pai mesmo para fazer isso. Quando eu saí de casa, aquela florzinha estava lá, era branca. No outro dia eu volto, é azul. São coisas dele. E como é que vamos buscar? A gente tem que contemplar isso, né? Contemplar nas coisas mais simples e até as mais também elevadas. Mas são nas pequenas coisas também que às vezes o Senhor quer se revelar a nós, né? É uma formiguinha ali andando, um pardal. Hoje mesmo eu estava lá com a criancinha lá em casa, e o pardal passava dando aqueles rasantes assim, mas o gurizinho ficava alegre, né? Falava, e ali vem outro, e ele, nossa, alegria, né? Então aí tudo é do quê? Criação do nosso Pai. Como nós estamos perdendo muito tempo com coisas assim superficiais, que tudo é vaidade, né? Já vimos no estudo de segunda-feira, né? Eu vou mandar um pouco mais aqui. Então nele, em ti está o manancial da vida. Ele segue dizendo, né, ponto e vírgula, na tua luz, vemos o quê? A luz. Então aqui que ficou bem claro para nós, que nele, né, em ti, nele, somos o quê? Iluminados, nós temos luz, nós vemos a luz, né? É nele. Dá um pulinho aí para Isaías 65. Isaías, capítulo 60, versículo 5. Por que muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não estamos radiante de alegria? Nós não vemos, nós nos atentamos para o Senhor, né? Aqui em Isaías 60, versículo 5, a palavra diz assim, ó. Então o verás, e serás o quê? Radiante de alegria. Olha só. E como é que vai ficar o nosso coração? Quando nós vermos a Ele, cultivarmos intimidade, comunhão com o Senhor.
O nosso coração estremecerá e se dilatará de júbilo. E depois vem a parte final que fala que como recompensa de tudo isso aí, vem o que? As abundâncias do mar se tornará a nós e as riquezas das nações também virão a ter conosco. Mas ficamos com a parte A. Então, nós vamos ver o Senhor. E o que isso vai causar em nós? Uma alegria imensa. Não é isso? Uma alegria radiante. E depois na sequência, vai falar que o meu coração vai se estremecer e vai se dilatar de júbilo, de alegria. Em outras palavras, o coração vai ficar querendo sair pela boca, saltar do peito para fora, de tanta alegria. E às vezes a gente fica aí tão maravilhado com outras coisas, com coisas desse mundo. Citei as luzes no começo um pouco, às vezes a gente fica tão encantado, tão maravilhado com as luzes que às vezes acaba nos desviando até o nosso foco de quem? Do Senhor. A luz principal, a luz maior. E nós vamos ver aqui, que é uma luz grande, Por que é uma luz grande? Porque tudo aquilo que vem, que emana do Senhor, é do tamanho dele. E lá em Malaquias 1,5 também fala aqui, o Senhor é grande. E nós vamos ler um texto aqui que fala que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E essa luz vai resplandecer sobre as trevas. Outro fica bem claro para nós, um texto bem conhecido também, sempre citado aqui pelos irmãos, Salmos 16:11, Fala que na presença dele é o quê? Plenitude de alegria, E na destra dele delícias perpetuamente. Então, eu vejo assim, meus amados, tenho convicção no meu coração que o maior recompensado vai ser a própria pessoa, dela contemplar o Senhor, dela buscar a face do Senhor, buscar ser íntima, ter comunhão com o Pai. O maior recompensado vai ser Ele próprio. Por quê? Porque ele vai sentir, vai viver tudo isso que a palavra está dizendo. Por quê? Porque tudo isso é Deus quem disse. E Deus é poderoso e fiel para velar, para cumprir com a palavra dele. Se ele disse que vai ser assim, que o meu coração vai se dilatar no peito, vai querer sair pela boca, pode ter certeza que vai ser. Se ninguém nunca sentiu isso, busque ao Senhor. Alguma coisa está de errado com quem nunca sentiu isso. Que não pode funcionar comigo, funcionar com o Cláudio, com o Serginho, com o Dudu, e de repente lá com o Zé, com a Maria, não funcionar. É porque está faltando o quê? Buscar, contemplar mais o Senhor, buscar mais intimidade, comunhão com Ele, e meditar mais no quê? Na palavra dEle. Então, torna a repetir, o maior beneficiado vai ser quem? Vai ser eu próprio, vai ser você. Você não vai estar perdendo tempo, nós vamos estar o quê? Ganhando tempo. Nós vamos estar nos deliciando dEle próprio. Ele que é o autor, o criador de tudo. Então, na presença dEle, a plenitude de alegria, na destra dEle, há delícias perpétuas. Pula para outro texto aí mesmo em Salmos 97:11. Está perto, 97:11. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos do quê? De coração. Então, olha só, a luz difunde-se, O significado dessa palavra difunde-se é amanhece, clareia, Para quem? Para o justo. E a alegria, o júbilo, para quem? Para os retos de coração. Então não é para todo mundo. O Senhor tem aqui a palavra dele para quem? É para os filhos dele. É para aqueles que obedecem ao Senhor. Para aqueles que permanecem nele. Para aqueles que praticam a vontade dele, a palavra dele. E a pessoa olha, não, já que na minha morte, minha ressurreição, estou aí vivendo de qualquer jeito, E quer que as coisas aconteçam. Ele quer ser luz, ele quer resplandecer, ele quer brilhar. Não vai. Mas só que daí acha um cabeção que fala que ele vai brilhar, que ele nasceu para brilhar, que ele é importante para Deus. E daí? Vai perecer, Vai perecer. Porque é a palavra que diz. Não é nós julgando. Os que creem em Jesus já estão salvos. Agora os que não creem já estão condenados, não vão ser, já estão. Por quê? Porque não creem no unigênito do Pai. Aqui a condenação é esta. A luz veio ao mundo
Só que as pessoas o rejeitaram. Amaram mais as trevas do que a luz. Né? Mas agora diz que a todos quando receberam deles os direitos de serem feitos filhos de Deus. Olha só o nosso Pai, né? Ele não obriga ninguém. Agora o compromisso dele também é para quem? Para aqueles que são retos de coração. Aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Salmos mesmo aí, 118, 27. O Senhor é o quê? Salmos 118, 27. O Senhor é Deus. E Ele é o quê? Ele é a nossa luz. Eu peguei numa outra versão que diz assim, ó, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Então Ele é luz. Ele fez resplandecer em nós a luz dele. Ele colocou a luz dele em nós. Né? Agora vamos pegar para completar isso aí outros salmos. Salmo 18, 28. Olha só. O Senhor Deus, o Senhor é Deus. Ele é a nossa luz. Né? Então Ele colocou a luz dele em nós. Né? Ele fez e faz resplandecer sobre nós a sua luz, a luz dele. E agora Ele faz o que mais? Salmo 18, 28 diz assim, ó, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, né? Ou seja, Ele conserva brilhando a nossa lâmpada. Ele coloca a lâmpada dele em nós, a luz dele em nós, e Ele a conserva brilhando. Né? Lembra da luz? Não tem luz própria, né? É energia, corrente elétrica que conserva brilhando. Assim nós somos apenas um meio pelo qual o Senhor quer resplandecer através de nós. Que nós clareamos, nós brilhamos como luzeiros, mas para isso precisamos do quê? Estar ligado, conectado à fonte, da onde emana tudo. É isso? Simples, né? Ele continua nesse mesmo versículo aí, ó. O Senhor meu Deus derramou luz nas minhas trevas. Ele transforma em luz as nossas trevas. O Senhor Deus, o Senhor meu Deus, derramou luz nas minhas trevas. Então Ele transforma as nossas trevas em luz, em outras palavras. É onde que o Senhor fez isso? Simples, né? João 12, 32. A Bíblia fala. Foi no corpo do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. O Senhor, quando nos atraiu na nossa inclusão, morte, sepultamento e ressurreição em Cristo, Ele colocou a luz dele dentro de nós. É isso? E agora, pelo caminho da cruz, dia a dia, Ele vai conservar brilhando essa luz dele dentro de nós. É o único meio, a única maneira pela qual nós vamos resplandecer como luzeiros, como os astros no mundo. Outro texto que me veio à mente, que bem conhecido também é 2 Coríntios 4,10, né? Levando, carregando por toda parte o quê? O morrer de Jesus. Para quê? Para que a vida dele se manifeste através dos nossos corpos carnais mortais. Simples, né? Só que às vezes a gente não gosta das coisas simples, né, meus irmãos? A gente gosta de fazer, inventar alguma coisa diferente. Isaías 42:16. Quando isso for real na nossa vida, vai acontecer isso que está escrito aqui, em Jeremias 42:16. Quando o Senhor... Oi? Isaías 42:16. Quando o Senhor colocar a luz dele em nós, né? Quando Ele vai conservar brilhando aí essa luz dele em nós, Ele vai falar assim, ó, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-os-ei andar por veredas desconhecidas. Né? O que mais? Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escrabosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Então é o Senhor que está dizendo, Ele falou que jamais vai nos desamparar. Então Ele vai nos guiar. Olha. Então primeiro um lugar aí que nós não conhecemos, mas o Pai, Ele falou assim que o quê? Ele vai nos guiar. João fala que o Espírito Santo dele vai nos guiar o quê? Em toda a verdade. E eu vejo também, ficou bem claro para mim que aonde foi que o Senhor aplainou
os nossos caminhos? Foi no corpo dele lá na cruz do Calvário. Não tem outro meio. Tá? E agora ele vai continuar, ó, pelo caminho da cruz de novo, pelas circunstâncias, pelo Espírito. Ele vai continuar fazendo o quê? Transformando aí os nossos caminhos escabrosos, acidentados, em caminhos planos. Né? Então, quanto mais nós cultivarmos uma vida de relacionamento, de comunhão, de intimidade com o Senhor, mais Ele vai aplanando os nossos caminhos. Bem simples, né? Estou falando nada de novo aqui. Agora, nós precisamos viver, andar de acordo com isso que nós já temos aprendido, né? E o finalzinho, que isso que dá uma alegria para nós, só isso aqui já deve, nosso coração já deve ficar querendo saltar pela boca, né? Ó, que o Senhor falou, Ele jamais vai nos desamparar. Né? Ah, mas isso aí foi lá para Isaías, mas o que ele fala em Mateus 28, 20? Hebreus 13, 5, não fala a mesma coisa para nós? Né? Só que antes também a gente gosta do finalzinho, né? Que fala, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas o comecinho do versículo ele fala o quê? Que é para nós guardar todos os mandamentos dele, né? Daí sim, ele fala, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, Mateus 28, 20. É isso? Ah, mas eu não consigo guardar. Eu também não. O pastor também não. Mas o Senhor consegue. Né? Ele não vai pedir para nós nada sem antes nos capacitar. Então Ele está comigo. Ele falou que jamais vai nos deixar só. Hebreus fala, né? Nunca, jamais vou desamparar vocês. Olha só, a mesma palavra que Ele falou ali para Isaías, ó, jamais os desampararei. Lá para Jeremias, eu sou contigo para te livrar. Ele é conosco também. A não ser o quê? Que nós não estejamos vivendo de acordo com a palavra dele. Aí o Senhor também não vai ter nenhuma responsabilidade conosco. Né? Ele vai zelar assim com certeza, mas para quem? Por aqueles que guardam o mandamento, aqueles que permanecem. Por isso que uns são, como é que eu vou dizer? Tem uns filhos de Deus que são mais prósperos e outros não. Né? Tem uns filhos de Deus que vivem uma vida bem mais numa boa, vamos pôr assim, no linguajar bem popular, e tem outros que levam uma vida mais capengante, né? Mas vai ver a intimidade que ele cultiva com o Senhor. E vai ver aquele outro irmão ou irmã. Né? Vamos continuar aqui. Mateus 4,16. Texto aqui, garanto que já veio à mente de muitos irmãos aí, né? Mateus 4,16. Fala que o povo que jazia em trevas viu o quê? Uma grande luz. Olha aí. Então, essa luz emana dele. Que nem eu disse lá em Malaquias, né? Não precisa ir lá. Mas Malaquias 1,5 fala no finalzinho, fala assim que Deus é grande. Se a luz emana dele, tem que ser igual a ele, do tamanho dele. Né? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E qual que é a finalidade da luz? Brilhar, não é isso? Iluminar, clarear. Né? O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Lucas 1,79 vai completar isso aí. Que eu falei. Qual que é a missão da luz, a função da luz? Brilhar, né? Iluminar, clarear. Todo o contexto lá do nascimento de Jesus, né? Ele fala assim em Lucas 1,79, ó. Para alumiar ou iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte. E fazer o que mais? Dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Tudo vem dele, tudo emana dele, né? Pelos caminhos da paz. Ele é lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho. Nós vamos ler um texto lá de Salmo 119, 105. Né? Então tudo vem do Senhor. E tudo já está preparado por Ele. Para quem? Para mim, para cada um de vocês e para cada um daquele que nele crê e que se achegar a Ele. Né? Buscar uma vida íntima, uma vida de comunhão para com o Pai. Né? A palavra diz, contemplai, busque a face dele, busque a intimidade, comunhão, relacionamento com o nosso Pai. E vamos ser o quê? Iluminados, vamos receber luz, né? Vamos ser cheios de luz. Quanto mais Cristo vai sendo formado em nós, mais nós vamos sendo cheios do quê? De luz.
Nós vamos estar sendo mais cheios de luz, quer dizer que essa luz que está em nós vai refletir com maior frequência, né? Vai clarear mais. Talvez a nossa luz está quase apagando, não está clareando nada, né? Por quê? Talvez nós estamos nos relacionando muito pouco com o nosso Pai. Tendo essa vida de comunhão, de intimidade com Ele. Por isso, né, é o tempo todo, né? Levando, carregando por toda parte o morrer. Não tem como. Vamos caminhar aqui para o encerramento. Nós temos que ter sempre em mente, meus irmãos, o quê? Que nós somos o quê? Aquilo que diz lá em 1 Pedro 2,9, né? Nós somos o quê? Vós, porém, sois a raça eleita. Primeira coisa que nós somos uma raça eleita. Pelo Senhor e para o Senhor. O que mais? Sacerdócio real, né? Na sequência, nação santa. Povo do quê? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Olha o propósito aí. Para proclamarmos as virtudes, né, os atos poderosos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Simples, né? Gostamos também, muita gente gosta disso aí. Ah, mas nós somos, então, não. Se somos, temos que viver de acordo com aquilo que nós somos, né? Nosso chamado, nossa vocação é um chamado celestial. Então temos que viver como cidadãos celestiais, embora habitando num corpo terreno, não é isso? Agora eu quero vou ler um texto aqui com os amados, do finalzinho do versículo lá de Salmo 34:5, que fala que o nosso rosto jamais sofrerá vexame, né? Jamais será envergonhado, jamais será confundido. Eu quero que vocês abram lá em Salmo 119:97. E eu vou abrir aqui com vocês aqui para me acompanhar aqui. Salmo 119:97 em diante. Está aqui. Então, quarta-feira passada, o irmão Cláudio falou de um livro aqui, né? Quantos passos que era lá, Cláudio? Você falou daquele livro? Para a pessoa ser bem sucedida aqui no mundo? 48 leis. Oi? 48 leis, né? Agora aqui também, ó. Quiser ser, uma dica aqui, né? Não minha, mas do Senhor. Se não quiser ter o rosto envergonhado, ser confundido por ninguém, né? Ser uma pessoa que vai se sobressair, tudo isso para a glória do Pai. Vamos ler aqui bem atento aqui, que eu só vou ler, nem vou comentar muito, porque a palavra aqui é bem clara. Se nós fizermos isso, meus irmãos, ninguém vai nos desafiar e vai levar vantagem sobre nós, porque a palavra de Deus está dizendo, né? É tudo isso que nós já falamos até agora, mas aqui vai falar bem claro isso, ó. Salmo 119:97, ó. Quanto amo a tua lei. Nós temos amado a lei do Senhor? É a minha meditação todo dia, o dia todo, né? Não tem como, para nos apartarmos do Senhor. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Já vamos ter vantagem sobre os nossos inimigos como? Estando de acordo com a lei do Senhor, vivendo de acordo com os mandamentos, com a vontade do Senhor, não é isso? Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Olha aí, mais do que os mestres até, né? Porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Se nós guardarmos, os preceitos do Senhor, está aí a palavra que está dizendo. Ah, mas eu aqui tenho experiência. Mas não é isso que a palavra está falando, né? Pode ter vivência, pode ter muita história para contar, mas se ele guardou também desde o princípio, sim, né? Com certeza, mas se não, por isso que nós vemos aí muitos jovens aí se sobressaindo sobre os mais antigos, os mais velhos, não é isso? Então tá, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos e de todo o mau caminho desvio os pés, para observar o quê? A tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Então é Ele. Quando nós cultivamos uma vida de intimidade e comunhão com o Pai, nós vamos estar sendo ensinados por Ele. Daí ninguém vai nos enganar. Olha aí, mais uma vantagem, né? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, ó, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento,
por isso detesto todo caminho de falsidade. Ele termina aqui no 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, para nós sermos, meus amados, bem-aventurados, mais que felizes, profundamente felizes, precisamos do quê? Buscar uma vida de intimidade, de comunhão, de união com o nosso Senhor. Não é isso? Acabamos de ver na palavra. E tem muitos mais outros textos. É só buscar, né? Meditar e contemplar o Senhor e meditar na palavra dele, que ele vai se revelar a nós com certeza. Para quê? Para a glória dele, né? Não é para eu ser melhor que os outros, não, nem vocês. Mas para quê? Para que o mundo veja em nós a pessoa dele, né? E tudo isso para quê? Para a glória dele. É isso que eu vejo que falta para a igreja do Senhor que está aqui na face da terra hoje. Se o mundo está como está, um dos maiores culpados, vamos pôr assim, com isso que tem a maior responsabilidade por isso, é a igreja do Senhor que está na face da terra. Quem é que está vivendo de acordo com a palavra? Tem uns, né? Tem uns remanescentes, o Senhor tem uns remanescentes em todo lugar, mas por isso que é pouquinha gente, não é isso? Às vezes a nossa luz está misturada com aquelas luzinhas do mundo lá, não faz diferença nenhuma. E daí? Não está se sobressaindo. Tem um punhado de luz lá, mas daí? Tudo igual. Então um filho de Deus, aonde ele estiver, o objetivo, a função dele ali é ser diferencial ali naquele lugar. A não ser que tenha outros filhos de Deus também ali, mas se não tiver centenas, milhares de luzes ali que não são do Senhor, chegar um que é do Senhor, essa que é do Senhor vai prevalecer, com certeza. Por quê? Nós lemos aqui que a luz vai prevalecer sobre as trevas, né? Então é a palavra de quem? Do Valdir? Não, é a palavra de Deus. E ela é para mim, assim como é para vocês também. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero mais uma vez te agradecer por esse momento, ó Pai. Quero colocar diante do Senhor, Pai, esse ano que está começando. Estamos aí no 4º dia apenas desse ano 2023, Pai. Pai, que nós possamos buscar o Senhor cada vez mais e mais e mais, Pai. Que nós nos ensine, Pai, a vivermos cada momento, cada minuto, Pai, na sua total dependência, Pai. Com a Tua proteção pairando sobre cada um de nós. E como nós vimos na Tua palavra, Pai, que, Pai, o Senhor colocou a Tua luz em nós, e o Senhor a conserva brilhando, ó Pai. Mas nós temos esse compromisso, Pai, de estarmos buscando, Pai, o Senhor o tempo todo, Pai, levando por toda parte nosso corpo ao morrer de Jesus, Pai. Porque só assim, Pai, a vida de Cristo irá se manifestar através de cada um de nós. E tudo isso, Pai, para a Tua glória e para Teu louvor. Para que, Pai, o mundo veja, Pai, o Senhor, Pai, e nós, através dos nossos atos, nossas atitudes, ó Pai. E mais uma vez digo, Pai, tudo isso para a Tua glória e para Teu louvor. Então nos ensine, Pai amado, a vivermos os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.